Vou convidar a vocês para a leitura do nosso Evangelho. O capítulo é o 19, a fé transporta montanhas. O item é o 11, o último parágrafo, que diz assim: Tende, pois, a fé com tudo que nela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditai nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E neste momento, após a nossa prece, nós vamos agradecer a Deus dizendo assim: Querido Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos a Ti, Pai amoroso, e ao nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, por esses momentos especiais em nossas vidas, momentos esses onde recebemos a Sua permissão, o Seu amparo, onde, junto com esses benfeitores amigos que certamente vêm ao nosso auxílio, temos a possibilidade do esclarecimento, de renovação da fé e da esperança. E aqui estamos, Senhor, nos preparando para refletirmos sobre o livro Memórias do Suicida. E por esses irmãos, muito te pedimos, Senhor. Por esses irmãos, muito solicitamos o amparo, a proteção, e que a nossa esperança, Senhor, de dias melhores, sejam para esses irmãos a condição para que eles possam continuar acreditando na vida e tendo a certeza da continuidade dela. Pedimos a Ti, Pai, para que oriente a esses irmãos, para que envolva-os nessas energias salutares da compreensão, da pacificação, para que não se deixem levar pela dor e pelo sofrimento, mas que observem, através dessa fé, como agora tivemos a oportunidade de ver no nosso Evangelho, seja uma fé raciocinada, com a certeza de que Tu és o nosso Pai, o nosso amigo, e que temos o nosso irmão maior que vela por nós e nos estimula nesta caminhada. Pedimos a Maria de Nazaré que auxilie-os, que dê a eles a bênção do refazimento, para que eles aproveitem esse momento, com certeza da bondade de Deus em ação em nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, agradecendo a Ti e a esses corações amigos na figura da Dona Ivone Pereira, do Senhor Carribá Schutel e os demais espíritos amigos, que certamente junto a nós se encontram neste momento tão abençoado de estudo. A você, meu querido Mário, nosso irmão, agradecemos também o seu carinho e a oportunidade que nos dá de a cada semana aqui estarmos compreendendo melhor a grandeza desse livro. Que Deus te abençoe a cada um de nós que aqui estamos encarnados ou desencarnados. E assim sendo, pedimos a Ti, Pai amoroso, que abençoe essa oportunidade de estudo e que nos dê a permissão para o início dela. Graças a Deus, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Um beijo de forma muito especial a todos vocês e a você, Yasmin, querida irmã, que ela está também chegando para se juntar a nós. Um beijo grande. Akanda, vou passar para você, minha linda. Fiquem com Deus, muita paz e bom estudo para todos nós. Boa noite. Podemos começar então? Boa noite a todos. Página 180, a Mona já falou aí. O som tá bom?
Boa noite, Jana, bem-vinda. O som, por favor. Tá ok? Então tá, aumentei o máximo aqui. Então vamos nós, né? Boa noite. Um dia em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento, diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago de meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, senão em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade. E assim, mais rapidamente, cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia. O que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, vossa Lianesa forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal, que tanto me impressionou, para que um dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que começam a aprender? Quem sabe, poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheça e que foram homens e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade? Nisto, porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensobrava o semblante, que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passados alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando do passado, por mim, timidamente lembrado. Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade, penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias, com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos um endurecido no mal à volta em uma... Com mais presteza, convenceremos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos
transmitia centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Passando para você, Mário. Boa noite, Deoclésio, Polinares, Borboleta e Lúcia. Levanta a mãozinha, Mário. Passando. Ok, então vamos lá. Depois que o Camilo ouviu a narrativa acerca do drama vivido pelo querido doutor Roberto de Canalejas e sua desventurada esposa Leila, ele fica com bastante vontade, como romancista, de contar aquela história. Ele diz que chegou a calar profundamente o relato do Roberto de Canalejas. E há espíritos, quando contam seu drama, ainda mais aqueles que viveram das belas letras, que cultivaram as belas letras, como era o caso do Roberto, embora fosse médico, também era escritor, nós vimos isso lá atrás. Eles sabem contar com propriedade, com detalhes e com palavras que cativam quem está ouvindo. A pessoa que tem o dom, né, da narrativa. A gente pega, por exemplo, o espírito Humberto de Campos. Quando faz aquelas narrativas no livro Boa Nova. O espírito Neio Lúcio, que é um personagem do livro 50 anos depois, tem uma narrativa própria. E muitos romancistas, realistas, encarnados tiveram isso. Aqui, junto a nós, tivemos, por exemplo, Machado de Assis, que tinha essa característica, né, de contar, de relatar, prendendo-nos ao texto. E o Roberto de Canalejas consegue fazer isso com o Camilo. Ele diz: fui romancista na terra, escrevendo procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois reconheço bem pequeno foram meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Porque ele era um escritor que vivia dos escritos, né? Então tinha que estar sempre escrevendo para sempre vender. Para sempre vender. Era a sina do escritor daquela época. Mataram um leão por dia, né?
se a obra que ele fez fosse boa, além do preço que pagaram por ela, quem ganhava era o editor. Quem ganhava era o editor. Então Camilo deixou várias obras, né? A gente pode aí contar, acredito, mais de 100 obras. Então era um escritor de bastante quantidade, né, de trabalho. Aí ele diz: confesso que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio, né, do casamento, da observação, com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade. E assim, mais rapidamente, cativar editores e leitores, dos quais dependia minha bolsa, quase sempre vazia. Quase sempre vazia. Era dureza, né? Aí ele diz assim: quem sabe, senhor doutor, vossa lhaneza, né, vossa delicadeza forneceria alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas de aprender. Então ele já coloca aqui o desejo de transmitir aos homens aquilo que ouviu. Ele conta com a lhaneza, né? com a afabilidade, com a simplicidade, com a candura, com a delicadeza do Roberto poder narrar isso para ele, dar permissão. Quem sabia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva de espírito, que aqui eu conheço, e que foram homens, e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade. Então é o desejo do escritor continuar escritor, embora com uma outra visão. A gente vê que certas características no espírito permanecem, né? Nós vemos, por exemplo, o primeiro escritor brasileiro, Padre Manuel de Nóbrega. Voltando depois, no plano espiritual, a nos escrever, já agora com a personalidade Emmanuel. Nós vemos o próprio Humberto de Campos voltando, escrevendo naquela mesma característica,
de não só ilustrar, como educar, como aconselhar, da mesma maneira que com o pseudônimo Conselheiro X, ele cativava os leitores, agora como Irmão X. Como Irmão X, ele vinha trazer a visão esclarecida do plano espiritual. Aí ele diz que o Roberto, aí ele diz assim, e isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens impressões colhidas na espiritualidade. A moral que todos recém-vindos, deixa eu ler de novo. Isto porque, tendo ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens impressões colhidas da espiritualidade, a moral que todo recém-vindo da terra que surpreende? E o Roberto fica pensativo e diz, sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade, penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias, com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnado e encarnado, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza convenceremos o endurecido no mal à volta de uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelha das claridades que aqui nos deslumbram. Essa nos faz ter pena dos nossos guias espirituais. Principalmente daqueles espíritos que se comunicam com a Terra através de qualquer um de nós. Vocês perceberam o que ele fala? Nós sabemos que a palavra tem peso, dita por um bom espírito. Então não é uma figura de linguagem que ele usa. Ele diz, é mais fácil penetrarmos um antro de obsessor, entrar num covil de magias, desbaratar, anularmos tentativas criminosas. Ok, mano? Fazer um espírito endurecido do mal aceitar a reencarnação expiatória, tudo isso é mais fácil do que a gente vencer a cabeça do médium para transmitir centelhas da claridade que aqui nos deslumbra. Isso nos faz lembrar Emmanuel quando diz, o dia que nós estivermos encarnados e vocês desencarnados, vocês verão quão difícil é transmitirmos uma mensagem.
Porque o espírito tem que vencer os nossos preconceitos, os nossos sentimentos, a nossa cabeça, a nossa pouca evolução, o nosso pouco conhecimento, a nossa pouca espiritualização, vencer isso tudo, acomodar o máximo o pensamento dele, apequenar o máximo e dar aquilo que a gente puder transmitir. Ou transmitirmos aquilo que pudermos. E mesmo assim ele consegue sair, às vezes, coisas belíssimas por parte dos médios. Imagina se tivéssemos as qualidades inspiradas para sermos bons médios. Depois desse trecho, olharemos com muito mais carinho os espíritos bons que se comunicam com a Terra. Redimensionaremos o esforço que eles fazem para se comunicar com a Terra. Veremos o quão dedicados são esses espíritos para passar alguma coisa através da cabeça do médium. Veremos o quão disciplinados eles são para passar seus ditados através do médium. E olharemos com muito, muito respeito aqueles espíritos benfeitores que militam em várias casas mediúnicas, ficando horas a fios junto aos médicos, dando receitas mediúnicas, orientações, notícias. São almas realmente abnegadas, que sabe que seu pensamento não chegará tão límpido como eles gostariam que estivesse. Não chegará tão claro quanto se esperaria de um ser tão especial. Mas reconheceremos nos seus ditados, nas suas receitas, nas suas orientações, nas suas notícias, a marca de alguém que sabe servir a mediunidade, a comunicabilidade. Então é preciso muito esforço da parte desses benfeitores espirituais. Aí vamos pedir para a Canda ler mais um trechinho, até através de suas faculdades, tá bom, Canda? Vamos lá, levanta a mãozinha. Alguma pergunta, gente? Vamos então, né? Som tá ok? Ok. De início,
deverei esclarecer que não existem muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que a seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propagação do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí, o preferimos às almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Chegamos, Mário. E outra vez, nós entendemos a dificuldade de haver médiuns com capacidades realmente de romancistas, médiuns para escrever romance. É uma aptidão fantástica que, se forçada, muitas das vezes causam obras pobres do ponto de vista literário. Uma grande médium que nós lembramos lá da codificação é a média Irmã-se do For, que com 14 anos, mais ou menos, escreveu aquela obra. Acerca de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, e também a biografia de São Luís. Aquela médium russa também, do qual o Conde de Rochester escreveu através dela, médium mecânico. E por que tem tão poucos médiums? Capaz de realizar esse intento. É porque não existe muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões mediúnicas, além de reconhecermos deseducado da moral cristã, elementos indispensáveis ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero da experiência, entrincheira-se ele de tal forma no comodismo, indispostos para a disciplina que a seu próprio benefício dele exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumir iluminados, predestinados, indispensável ao movimento da propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se sua mente nos atingisse como ducha gelada. Ou seja, quando tem aptidão,
não tem qualidade moral. E também se entrincheiram no comodismo, jamais teriam as disciplinas da alma e do corpo para servirem nesse mistério. Quando não, se auto-obsidiam, se achando iluminados, indispensáveis, grandes médios, que deles dependesse a propagação da doutrina espírita, e somente dele. Então isso é um balde de água fria no ânimo daqueles espíritos que querem escrever para a Terra. São condições adversas que dificultariam muito o trabalho. Daí, eles preferirem as almas mais simples, médias mais simples, os humildes pequeninos, os quais, por não disporem de pequenos, senão de tão pequenos cabedais intelectuais, que é o caso, por exemplo, do próprio Chico, né? Que quase não tinha instrução. A instrução dele depois foi de autodidata, mas a instrução da escreve o Parnaso do Além-Túmulo era aquela alma com pouco conhecimento intelectual desta vida. E a própria Dona Ivone, né? Era de família simples, família humilde. Então é preferível esse do que aqueles com amplo cabelão. Não que o Chico fosse alma simples, tá aí? Estou falando simples aqui daquela coisa da escola. Não que ele fosse um espírito simplesinho comparado a qualquer um de nós. Então, essas almas mais simples, que não se acham tais, são os humildes, pequeninos, até com poucos cabedais intelectuais, são preferíveis àqueles. E seriam esses que fariam com que os guias tivessem perseverança, dedicação, trabalho exaustivo para revelarem aos homens algo através de suas faculdades. E aí todos nós, como médios, que nos colocamos à disposição dos espíritos para que eles transmitam através de nós mensagens, orientações, receitas, notícias. Entendemos tanto trabalho que nós damos a eles. Para que eles consigam, através de nós, romperem essa barreira. Nós vamos parando por aqui. Nós vamos parando por aqui. O nosso diretor aí, Emmanuel, já escolheu quem vai fazer a prece. E depois vamos ouvir a mensagem do plano espiritual, que a Mana colocará para nós a mensagem gravada. Ok? Fiquem com Deus, gente. Obrigado por tudo aí. Espero ter ajudado. Obrigado aí por tudo, hein? São ok?
Todos ouvindo? Então, vamos unir os nossos pensamentos nesse momento, depois de tomarmos conhecimento das nossas responsabilidades como médium dentro da mediunidade, dentro da casa espírita e principalmente junto a esse trabalho de amparo e socorro aos nossos queridos irmãos que no momento da dor partiram pela porta do suicídio. Que nesse momento a nossa querida Maria de Nazaré, diretora dessa colônia augusta que socorre esses queridos irmãos, possa leni-los, dando a eles o socorro, o amparo, o envolvimento para que eles possam ter coragem de caminhar, que eles possam saber que Deus nunca nos desampara e deixa sempre uma porta aberta para o nosso arrependimento. Que eles se sintam amparados, fortalecidos, enriquecidos nesse amor e que as nossas vibrações possam chegar a esses corações doridos ainda, mas que com o amor celestial de Maria de Nazaré, desses mentores queridos que muito amam, possa envolvê-los nessas bênçãos de paz e de luz. Que nesse momento gotinhas de medicação possa cair em cada um nesse momento, que eles se sintam fortalecidos, amparados pela luz do seu amor, do amor maternal de Maria de Nazaré. E a todos os outros queridos dessa sala, ao nosso querido Caibá Chútel, que está nos dando essa oportunidade de conhecer essas dores, mas também que tem o remédio necessário, é o Evangelho do Senhor Jesus. Abençoe a cada médium, abençoe a cada querido irmão que está tomando conhecimento pela nossa querida salinha de amor, de bondade, sob o comando dessa grande querida Mãe Maria de Nazaré, que com seu manto de luz, de amor, de paz, cubra todos nossos irmãos, na certeza do amparo e do amor. Que Deus nos abençoe, que possamos, fortalecidos e encorajados pelo estudo, melhorarmos, darmos qualidade às nossas faculdades mediúnicas e caminhando e olhando para cada um que sofre nesse momento. Abençoe ao nosso querido Mário, a todas as nossas queridas amigas e queridos amigos da sala, que possam ter uma noite tranquila e um sono reparador. Abençoe-nos, querido Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Passo a palavra. Como vocês estão vendo, o mundo está aí a exigir luta, compreensão, trabalho também. Não precisamos falar muito a vocês. Queremos lembrar tão somente. Façam tudo aquilo que vocês já sabem, que já conhecem, que entendem como ideal. Analisem o comportamento de cada um. Vistoriem o íntimo ser. Observem as vezes que vocês estão agindo com o espírito premeditadamente voltado para determinadas coisas. Confiem, mas ajam crescentemente em favor da sinceridade, da clareza de definição, de posição, da clareza de atitudes. Ninguém vive durante muito tempo se escondendo. Precisamos definir nosso caminho. O homem pode enganar-se tentando subtrair-se a determinados tipos de compromissos, justificando tudo. Mas todos sabem, que nós todos sabemos disso. Nossa consciência, uma vez liberta das teias que a mente oferece, ela aparece
cobrando um comportamento mais adequado. A fim de evitar cobranças dolorosas para nosso espírito, sejamos de agora positivos, claros, definidos, para Jesus, com Jesus, construindo bem. Que Jesus Cristo leve todos vocês de volta a casa e traga muita paz mesmo para o coração de todos. Saibam lutar, saibam vencer, saibam caminhar. Deus fique com vocês.